para o 8º ano, onde as ciências e a biologia também focam muito a parte biológica, né? A parte do corpo, nessa fase da adolescência. Então, para preparar essa aula, eu me baseei no site da Nova Escola, no portal do professor do MEC e um texto da professora Maria Araguaia. Então, para a gente começar a conversar sobre esse tema, primeiro, quem está me escutando, eu quero que abra o coração, abra a mente, saiba que são temas que o seu filho, que você, adolescente, precisa conhecer, para que de forma mais simples, de forma de se aceitar, de aceitar o outro, a gente acabe com os preconceitos, a gente diminua essas barreiras que existem e que não deveriam existir mais, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns termos utilizados vinculados a esse tema sexualidade. Vou falar do termo, vou simplificar um pouquinho para a gente ir desmistificando também esses termos. A sociedade ela é muito preconceituosa ainda porque associa muito, né, a sexualidade, a orientação sexual ao comportamento do indivíduo e também a parte sexual em si, na sexualidade, tá bom? Mas esse tema é muito amplo, vai muito mais além do que a parte afetiva e do que apenas o sexo. E a gente precisa conhecer para saber conversar e saber diminuir o preconceito. E eu também vejo de que é melhor a gente conversar aqui com seu filho, ele entender da forma correta ou mais correta do que ouvir de um coleguinha de uma forma errônea, né, de uma forma que vai diminuir o outro, que vai desfazer daquele outro. Então é melhor a gente aprender da melhor forma, para não sair por aí, né, fazendo práticas indevidas, ok? Então vamos falar primeiro de gênero, né? O gênero ele tá ligado ao sexo, à sexualidade, ao sexo que a pessoa nasce, sexo feminino, sexo masculino, e nós também temos aquelas pessoas que nascem com os dois sexos que a gente chama de hermafrodita e que ele geralmente opta por aquela característica que a parte física se desenvolve mais, né? Eu tenho os dois sexos, mas eu me desenvolvi mais com traços femininos, então ela opta por seguir aquela pessoa feminina, né? Ou então eu sou hermafrodita, nasci com mais característica masculina, então ela se mostra, né, como uma pessoa masculina. Vai muito do que se desenvolve na parte física. Nós temos outro termo muito usado que é a orientação sexual. A orientação sexual diz a respeito do que atrai, né, de forma afetiva, o que você sente. Por exemplo, quando você é atraído pelo sexo oposto, você é chamado de heterossexual. Quando você é atraído por uma pessoa do mesmo sexo, você é denominado homossexual. Ainda existem pessoas que são atraídas pelos dois sexos, que são chamados de bissexuais, e também as pessoas que não sentem atração nem pelo sexo oposto, nem pelo mesmo sexo, que são chamados de assexuais, ok? E esse termo homossexualismo, ele está em desuso, porque o ismo se refere à doença, e o homossexual, ele não é doente, é uma orientação sexual, ok? Continuando, ainda tem o papel sexual. O papel sexual é o meu comportamento dentro da sociedade. Por exemplo, eu sou do gênero feminino, né? Mas eu gosto de jogar bola. Eu sou do gênero feminino, mas eu não gosto de passar maquiagem, não sou muito vaidosa. Então ali é o papel sexual que eu desenvolvo naquela sociedade. Tem também o menino que é mais delicado, gosta de desenhar em vez de jogar bola. Então ele tem um papel sexual diferente do padrão, que não é o correto, né? Que não tem receita para ser correto, né? Nós somos o que nós entendemos que dá mais certo para a minha pessoa, né? Se eu me sinto melhor, sou do gênero feminino, mas eu me sinto melhor jogando bola, o que é que tem de errado nisso? Nada, né? Nada. Apenas que todos me aceitem como eu sou. Ainda outro termo que a gente utiliza, que muitas vezes a gente não sabe, é a identidade sexual.
como eu me percebo em relação ao meu sexo. Eu sou do sexo feminino, mas como eu me percebo com esse meu sexo feminino? Qual é a minha relação? Então essa aí é a minha identidade sexual. E ó, uma coisa bem interessante, né, que foi uma vitória, que foi um direito como qualquer um tem direito, né? Como os heterossexuais têm direito, os homossexuais, eles conseguiram dia 5/5/11, o Supremo Tribunal Federal, ele legalizou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Foi uma evolução, foi uma barreira quebrada, foi uma progressão para a humanidade, ok? Então, nós começamos a nossa aula falando de termos, né? Ligada à sexualidade, para que depois a gente adentre em outros pontos mais específicos, certo? Mas o que eu quero pedir para vocês é que, conhecendo esses termos, saibam utilizá-los, saibam diminuir esse preconceito que não deve existir mais, ok? E até a próxima.